Então, quando você analisa, né, uma determinada região, um determinado país ou uma determinada época, a gente vê que naquela época tinha uma música específica, naquele país tinha uma música específica. Só que aí, com o passar do tempo, né, o que aconteceu? A gente foi trocando culturas, né, foi tendo aquela troca de ideias, aquela globalização, digamos assim, da cultura, e aí hoje praticamente todo mundo consegue compartilhar da mesma cultura, né? Não é isso, Marcelo? O que você acha disso É aí? isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, a música é um produto da cultura, né? A música, ela vem... A Raul Seixas já dizia, né? A música é o espelho social de uma época, né? Ela realmente reflete a cultura de um país, de uma região, de um grupo de pessoas, né? Então, não dá para a gente falar de história da música, sem associar as questões culturais, políticas desse período que ela tá inserida, né? Acho que isso é perfeito, é um raciocínio muito lógico, né? É isso aí. E aí, para a gente até já começar a falar aqui desse caldeirão todo, né? Eu coloquei aqui um slide especial. Seria aí o globo terrestre, né? Formado por todas as, né? Por quase todas as bandeiras do mundo e um pentagrama aí ao redor, né? Uma pauta de música aí, justamente simbolizando isso, né? Que a música é universal, né? Não existe uma cultura no mundo onde você não veja que eles têm um tipo de música específico, né? Você pode pegar lá o pessoal da Nova Guiné, né? Os índios do Brasil, os índios americanos, né? O pessoal da África, enfim, toda região tem uma música, toda região tem uma cultura específica, né? E começa aí, né? Se a gente for analisar bem, desde o primórdio, né? Lá do começo dos tempos, quando o homem morava na caverna ainda, ali já tinha música, né? A música já começou a se formar aí nessa era. E aí a gente vem justamente para cá. Vamos ver se a gente consegue reconhecer aqui essas culturas representadas aqui, né? Então nós temos quatro principais culturas aí, né? Que a gente, analisando o mundo antigo, são as principais, né? Ali em cima, o pessoal da Suméria, né? A representação ali dos músicos sumerianos. O Egito, né? Que foi um polo cultural influenciador gigantesco na antiguidade. Aqui embaixo, né? O pessoal de Israel ali, Oriente Médio, né? Os árabes, enfim, toda aquela região. E do outro lado ali, a China, né? Então aqui a gente está falando o quê? De 3.000, quatro 4 mil mil anos antes, atrás, antes de Cristo. né? E, Você vê, né, os instrumentos ali, tem coisa que até lembra mais ou menos, né? Se a gente olhar ali os egípcios, né? A segunda menina ali da fila parece que está segurando uma guitarra, ou um violão, alguma coisa do gênero, né? Aí o o, pessoal aqui da China também. Diga lá, diga lá. um detalhe muito interessante, o Sandrão, disso daí, né, é que é assim, né, nós aqui que, em tese, pertencemos à civilização ocidental, né, quando a gente fala de história da música, né? Geralmente as pessoas vão remeter lá à música clássica, aos grandes compositores como Bach, Beethoven, né? Isso nós estamos falando aí de século XIV, século XV, XVI, XVIII. Mas, assim, essas civilizações orientais, elas já produziam uma música de uma riqueza muito grande 4 mil antes de Cristo, né? Cerca de 5 mil anos antes desses grandes compositores, né? E o mais interessante dessas civilizações, né, é que a música deles, eles tinham algumas características, né, que foram se mantendo ao longo do tempo, né? É claro, essa música ela sofreu algumas transformações, como tudo, mas essas características da música dessas civilizações aí, elas foram se mantendo, né? Então, se a gente pegar aí a música da China, de 4 mil antes de Cristo, né? Eles já dividiam a música, né, em 12 partes, né, como, por exemplo, a nossa música ocidental, né? Na China, eles já dividiam ela em 12 partes.
né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, a música indiana, que também tem aí, né, as primeiras origens aí relatadas mais ou menos nessa época, 3.000, 4.000 antes de Cristo, né, ela já era baseada nos ragas, que é o que a gente vai ver lá em 1960, com os Beatles, com a questão da música indiana inserida no rock and roll, né? Então, isso é um ponto bem interessante, é uma cultura muito antiga e que atravessou a história de uma forma bem interessante, bem bacana. Cara, que interessante, né? Porque você vê, né, na live de blues que nós fizemos, a gente falou justamente que o blues tem aquela característica dos 12 compassos, né? Todo mundo que está aprendendo a tocar guitarra começa, blues em 12 compassos. E aí você acabou de falar que na China, há 4 anos atrás, já tinha essa divisão em 12 compassos, né, 12 partes, digamos assim, né? É isso aí, cara, é isso aí. Lá na China, há 4.000 anos já tinha essa divisão, né? E olha que interessante, Sandrão, né? Essa divisão, ela era dividida em 12 partes, tá? E aí você falou do blues, e a música da China tinha um detalhe muito interessante. Ela era uma música pentatônica. Não tem um pouco a ver com a nossa escala pentatônica, os modos, né, as notas dentro da música chinesa eram organizados em 5 tons aí, né, para representar os elementos sagrados da China: fogo, água, madeira, metal e terra. E aí, para cada mês do ano, você tinha esses tons organizados de formas diferentes, né? Por isso que ela é dividida em 12, né? Que são 12 meses no ano, e aí ela é dividida em 5, né? É uma música pentatônica, né? Por causa desses elementos aí. Então, você falou do blues de 12 compassos, a escala pentatônica que se usava muito no blues, você vê que olha onde a gente vai buscar isso aí, né? Muito, muito interessante. É verdade, cara. Nossa. Quando você começa a olhar esse tipo de coisa, você vê que aquela frase, né, que nada se cria, tudo evolui, é a Tudo própria evolui. verdade, né? É isso aí, é isso aí. E aí, além dos chineses, né, desse pessoal todo, tinha outros povos também, né? Tá aí, ó. A gente acabou de, de colocar aí a imagem. Então, tinha ali os gregos, que é de onde veio os modos gregos aí, que você acabou de falar, né? A maior influência ocidental, tanto na música, como na filosofia, como na política, né? A gente recebeu dos gregos. É isso Então, mesmo. tá aí, né? Do lado ali tem os romanos, né? Os latinos, que também tinha, né, uma forma exclusiva, né, de música, apesar de que, como os romanos eram conquistadores, né? O negócio deles era ganhar território, ganhar terreno. Eles dominavam, né, os povos, como os gregos, né? Os romanos acabaram dominando os gregos lá. E aí eles absorveram muitas coisas que já eram dos gregos, né? Para eles, né? Sim, Aí embaixo nós temos aí o pessoal do continente africano, né? Também uma música super ancestral, bem ritmada. Bom, é só falar que o blues também veio, né, de influência africana. O nosso samba, né, a nossa música brasileira também tem influência africana. E ali do africano. lado o pessoal, os japoneses, né? Que, logicamente, né? China, Japão, tá ali um do lado do outro, né? Teve uma época que um dominou o outro, aí depois dominou de novo. Então, mais uma vez, essa influência toda, essa troca de informação, né? É isso aí. Sandrão, eu queria só aproveitar aqui para mandar um beijão para minha irmã, para Carla aí, e um abração para o meu irmão André e nosso grande amigo André Geraldes, que está aí prestigiando a gente aí também. Opa, super abraço, pessoal, para todos vocês. Legal. Então é isso, cara. A música africana também, né? Tem essa questão do, como você falou, das 5 notas, né? Da pentatônica, né? Vem muito disso aí, né? Vem da música oriental, né? Vem da música que era feita lá no velho mundo, no velho continente, né? Então Sim, tem muita coisa que a gente faz hoje, né? Toca, escuta, gosta e é milenar, é de milhares de anos atrás, né? e, Sandrão, você falou um detalhe, eu queria fazer um adendozinho interessante, né?
Você falou a questão da Grécia, dos modos gregos aí, né? Realmente a nossa cultura ocidental, ela é toda baseada na Grécia, né? Mas eu queria pegar um adendozinho relativo aos modos gregos aí, né? Uhum. E alguns detalhes, né? O que eram esses modos gregos, né? Para quem não conhece, eram sequências de notas, sequências melódicas, né? Que representavam um determinado sentimento, um determinado ethos, né? O ethos vem do próprio grego, vem de ética, né? Mas não ética como a gente está acostumado a ver hoje aqui. O ethos vem de realmente da transmissão de algum sentimento, né? E aí esses modos, para cada modo desse daí, ele tinha uma sequência diferente, né? Que era para representar um determinado povo, né? Então, uma determinada sequência representava o povo jônio, a outra o povo dórico, que eram regiões ali, né? E aí, uma coisa muito interessante que os modos gregos, como a gente conhece hoje, não são os modos gregos que foram criados lá pelos gregos, né? Os modos que a gente conhece hoje são os modos gregorianos, eles foram modificados na época do Papa Gregório, né? Então, assim, a gente chama de modos gregos, mas eles são modos gregorianos, eles foram subvertidos ali pelo Papa Gregório, né? Então, é um ponto interessante, e a gente vai ver, nós estamos falando de rock and roll, a gente vai ver que isso, dentro do rock and roll, isso é... Como é que se diz? Isso está muito presente dentro do rock and roll, né? Dentro da esfera rock and roll. Olha que interessante, né, cara? Porque você falou do Papa Gregório, né? Durante a Idade Média, a gente sabe que quem dominou praticamente o mundo inteiro foi a igreja, É a igreja. né? E aí, a música, né? A música, digamos, eclesiástica, né? A música sacra, né? Ela tinha o acesso a esse estudo mais teórico, né? Aos modos gregorianos, modos gregos, né? Essas escalas e coisa e tal. Ao passo que os plebeus, né? O povo, né? Digamos assim, eles faziam um outro tipo de música, né? Eles não tinham acesso a esse estudo que o pessoal da igreja tinha, né? Os monges, enfim, né? E aí a música que eles faziam eram as músicas mais simples. Aí a gente já lembra o quê? Dos menestréis, né? Aqueles caras, né? Com a influência árabe, do alaúde, enfim. Né? Então você vê que são duas linhas paralelas que foram correndo ao longo do tempo e que Sim, depois, em algum momento, se encontraram. Né? A gente vai falar sobre isso daqui contrário. a pouco também. É isso aí, é isso aí. Então, E, vamos lá. e só um último detalhezinho aqui, né? Para você ver a importância, né? Eu até estava pensando em falar isso quando a gente começou a live e acabei esquecendo, né? Mas, assim, a importância que a música teve dentro dessas civilizações é tão grande, né? Que a música, ela praticamente, em todas as civilizações que a gente mostrou aí, ela não tinha o caráter de entretenimento que tem hoje para nós, né? Ela tinha um caráter educativo de realmente de transmitir um ethos para as pessoas, né? Por exemplo, Platão, no livro dele, A República, né? Ele fala da importância da música na educação das pessoas e, principalmente, um detalhe muito interessante, ele era a favor de proibir alguns modos, porque na concepção dele, esses modos induziam as pessoas a alguns sentimentos ruins, como preguiça, como raiva, como... Então, isso é algo tão importante que lá no início da civilização grega, nós estamos falando 400 a.C., Platão já viu a importância da música, né? E o quanto que essa música poderia transformar as pessoas aí, né? Então, é um negócio muito, muito interessante. Cara, até pegando o gancho disso que você falou, né? A força que a música tem, né? Porque realmente não tem uma pessoa que eu conheça, pelo menos, né? Que quando começa a tocar alguma melodia, alguma coisa, ou fica batendo o pé, né? Ou fica balançando a cabeça, né? Se balançando, tal. Porque a música mexe. A música ela vai além da manifestação física, né? Do som. Sim, Ela consegue mexer na alma da pessoa, né? Por isso, sim, de novo, né?
que a igreja abraçou ela durante a Idade Média, né? E tratou com tanto carinho, porque ela sabia da influência espiritual da música, né? Sim, E sim, em sim. paralelo, como a gente falou também, né? A plebe acabava usando a música nas festas ali, para encher o caneco, coisa e tal. Por quê? Porque alegrava o espírito também, né?